Sessão solene aqui na Lesp homenageia e entrega o colar de honra ao mérito legislativo à ex-deputada Ana do Carmo e mais. Audiência pública debate projeto de lei de autoria parlamentar que libera a venda de bebidas alcoólicas em jogos de futebol e outros eventos esportivos. E hoje é Dia do Coração. Uma outra audiência pública ressalta a importância de mais investimentos no setor de cardiologia da rede pública. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Rede Alesp, segunda edição. Deputados da oposição promovem uma audiência pública para discutir vetos do governador a projetos de lei de autoria parlamentar. Ao vivo, a repórter Natália Souza traz mais detalhes dessa audiência pública. Natália, boa noite para você. Olá, Sérgio. Uma ótima noite para você, para quem nos acompanha aqui no Jornal da Rede Alesp, segunda edição. A audiência pública que discute, então, os vetos dos projetos de lei dos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, vetados pelo governador Tarcísio de Freitas, ainda está rolando aqui no plenário Dom Pedro I, e é justamente sobre os 264 projetos vetados pelo governador aqui, de autoria dos parlamentares. E aí, entre autoria e coautoria. Ao meu lado está o deputado Reis do PT, que é o organizador, o proponente dessa audiência pública, ou melhor, desse ato político, como ele bem disse. Queria que o senhor falasse sobre a importância dessa audiência pública e agora que já está nos desdobramentos finais, qual foi o balanço, então, desse encontro? Boa noite. Olha, é bastante importante porque vai ficar registrado aqui na Assembleia Legislativa e a população vai assistir em casa. Ela vai poder acompanhar de perto, ter conhecimento da produção legislativa dos senhores deputados, das senhoras deputadas, produção esta que foi aprovada no plenário e que chegou na mão do governador e ele vetou, né? Para mostrar que os deputados têm feito um bom trabalho, os deputados são produtivos e muitas vezes esses projetos eles são construídos a partir da população, a partir de reuniões, de plenárias, da participação popular. Então, eles não são construídos, muitas vezes, de uma ideia fixa do deputado, é de um processo de discussão, de debate, e chega aqui, tem que passar pelas comissões, não é fácil aprovar projeto, tem que tramitar nas comissões, tem que ter pareceres favoráveis, e quando chega o acordo para aprovar lá no plenário, que é aprovado, vai até a cozinha do governador e ele impõe o seu veto. Então é um prejuízo para a sociedade, essa grande quantidade de vetos, de políticas públicas que poderiam estar dando resposta para a população, mas que o governador as matou no seu nascedouro. Então foi importante aqui apresentar essa quantidade de projetos que foram vetados, ler a ementa de cada um para que a sociedade possa tomar conhecimento. Apresentamos aqui os 3 deputados que mais tiveram vetos, né? Os 3 deputados que mais foram vetados, o deputado Nakashima em primeiro lugar com 18 vetos, o deputado Gil Diniz em segundo lugar com 17 vetos, o deputado Luiz Fernando em terceiro lugar com 10 vetos e os demais deputados com 3, 4, 5 vetos, mas todos foram vetados, todos. Então toda a produção legislativa que foi discutida com a sociedade, que foi debatida com a sociedade, chegou aqui nessa casa, foi produzida, foi aprovada e o senhor governador, que não tem compromisso com São Paulo, não tem compromisso com esse povo sofrido, ele acaba colocando fim a esses projetos tão importantes para a sociedade. E é importante também, deputado, as pessoas que estão aqui participando desse ato político, dessa audiência pública, estão também nos assistindo, saberem como que é o caminho, o processo legislativo que os projetos de lei passam aqui em tramitação na casa, né? É super importante, não é um caminho fácil, é um caminho dificultoso, né? O grande prejuízo é esse, o projeto passar pelas comissões, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Administração, Comissão de Educação, Comissão Urbana, e assim depois que passa por todas essas comissões, que vai a aprovação, e aí tem que ter acordo para aprovar lá no plenário, o governador acaba pondo fim a esse conjunto de ideias que surgiu da sociedade.
quando o governador veta esses projetos, ele não está vetando, perseguindo os deputados, vetando os deputados, está vetando o povo que o elegeu e que precisa de políticas públicas e que trouxe as demandas, né, cobrou as demandas dos deputados e os deputados apresentaram essas demandas aqui. Projeto de lei de autoria do senhor que coloca, então, como de forma anual a ser celebrado o dia do veto de forma anual no dia 28 de setembro, no caso ontem. Atualmente ele está em tramitação na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Como que está essa articulação aqui dentro? Está sendo vetado pelo governador, porque o governador orientou a sua base para pedir vista nesse projeto. Então, toda vez que ele vai ser colocado em votação, um deputado do governador pede vista e aí vai atrasando o processo de votação. É o governador vetando o dia do veto. Parece que ele não tem o que fazer, né? Tem tanta coisa para cuidar no estado de São Paulo, mas ele está preocupado que um projeto que traga o dia 28 de setembro como dia do veto não seja aprovado. Perfeito, deputado. Ótima audiência pública para o senhor. Obrigado. Até mais. Está aí, então, a explicação do deputado Reis, do PT, sobre a audiência pública, sobre o dia do veto, sobre o projeto também, o projeto de lei que também institui o dia do veto a ser celebrado de forma anual, todo dia 28 de setembro, Sérgio. E agora a gente acompanha um pouco mais da audiência pública sobre o dia do veto aqui no plenário Dom Pedro I. Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados no Ministério Público do Estado de São Paulo, de autoria do deputado Sebastião Santos, vetado. Projeto de Lei Complementar 81 de 2019 altera a redação da Lei Complementar 1257, de 6 de janeiro de 2015, que institui o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências e dá providências correlatas, de autoria da deputada doutora Damares Moura, vetado. Nada, ainda tem mais um pouquinho ainda, porque a seguir vai até o final. Vamos voltar. Só tem, apesar que tem essa página aqui. Então, vamos lá. Só falta só essa e a final. A Prefeitura de Indaiatuba promove nesta terça-feira um feirão de emprego. Serão oferecidas 540 vagas para 63 cargos nos setores de logística, indústria, supermercados, alimentação, segurança, serviços gerais, além de vagas de estágio e jovem aprendiz. O evento será realizado na Prefeitura das 8 da manhã à 1 da tarde. Os interessados em participar dos processos seletivos devem comparecer com documento de identidade, carteira de trabalho física ou digital, né, e o currículo. A Lesp promoveu uma audiência pública para debater a volta da venda de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas paulistas. A repórter Beatriz Moreno tem as informações. Nós estamos aqui no auditório Paulo Kobayashi, onde em breve tem início uma reunião da Comissão de Assuntos Desportivos aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a finalidade de discutir o projeto de lei 1599 de 2023, que regulamenta a autorização, comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol e também arenas desportivas. O projeto é de autoria dos deputados Delegado Olim, Itamar Borges, Dani Alonso e Carlão Pindatari. A reunião tem por finalidade realizar uma audiência pública, que foi convocada a partir de um requerimento aprovado na última reunião da comissão no dia 23 deste mês, dia 23 de setembro. Na ocasião, o presidente da Comissão de Assuntos Desportivos, o deputado Danilo Campetti, chegou a comentar que muitos estádios de futebol, muitos clubes de futebol, pedem aí por essa liberação da venda de bebidas alcoólicas e do consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios e das arenas. No entanto, boa parte da população prefere que essa liberação seja revogada, que eles continuem não tendo autorização aí para venda dessas bebidas alcoólicas dentro dos estádios. O projeto já havia sido aprovado aí pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação em abril do ano passado e depois passou aí também para a Comissão de Assuntos Desportivos, depois de passar por alguns deputados. Foi retomado agora pela comissão, depois de uma avaliação de alguns deputados no final do ano passado. Vão estar presentes hoje o presidente da comissão, o deputado Danilo Campetti, também o vice-presidente, o deputado Felipe Franco, além dos deputados Delegado Olim, Caio França, Enio Tato, Fábio Faria de Sá, Rafa Zimbaldi e ainda o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Também espera-se que venham aí
outros representantes de clubes de futebol aqui do estado de São Paulo e da região metropolitana. A gente continua acompanhando e nossa reportagem traz mais informações ao longo da programação aqui na Rede Alesp, a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Olha, essa audiência pública, né, continua aqui na Alesp. Nosso repórter Fernando Bispo está com o deputado delegado Olim, que também defende a aprovação desse projeto que autoriza a venda de bebida alcoólica nos estádios. Boa noite, Fernando. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite para todo mundo que acompanha a programação da Rede Alesp. É isso mesmo, o evento já começou já faz um tempo. Tem a presença de diversos deputados, alguns a favor, outros contra essa medida da liberação ou não da venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio. Ao meu lado, o deputado delegado Olim. Delegado, qual a importância desse projeto, dessa discussão e quais são as consequências da liberação da bebida alcoólica no estádio? Veja, desde que eu entrei aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos discutindo isso. A maioria é a favor aqui. Um ou outro que é contra, mas o governo hoje mesmo mandou um projeto para cá, que eu recebi pelo meu WhatsApp, pelo secretário da Casa Civil, que é para a gente colocar rapidamente aqui, que eu tenho o meu projeto e mais alguns aqui. Tem vários deputados que entraram com o projeto, já foi aprovado, já foi vetado. Então nós vamos pegar esse projeto também, vamos discutir com o presidente da Assembleia Legislativa, eu acabei de receber, e vamos colocar um substitutivo nesse projeto para que seja aprovado, porque o governo já conversou com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com a Polícia Militar. Tem um acordo, eu estava lendo por cima o projeto é muito parecido com o meu. Então acho que não tem o porquê a gente não aprovar, porque na Copa do Mundo se bebeu, não teve problema nenhum. Todos os estádios do interior, as pessoas contam com uma bebidinha para entrar, eles bebem fora do estádio para entrar. E mudou muito isso. Hoje o cara já entra agressivo. Lá ele vai beber naquele horário, tem um horário que ele pode beber, tem um horário que ele não pode, acabou o jogo, ele tem o máximo que ele pode ficar é 15 minutos, acaba, fecha-se o bar, quer dizer, não tem o porquê não deixar bebida nos estádios. Eu acho que uma democracia é essa, você decide, se eu vou no estádio e eu quero beber, eu mando na minha vida. Não é um deputado aqui ou do judiciário, ou o que for, vai falar que eu não vou beber, ou policial militar. Quer ver que cada um tem seu direito. E eu acho que no mundo inteiro existe, todos os estados de São Paulo, todos os estados do Brasil, com exceção de 3, que é proibido. Então eu acho que aqui já vai ser aprovado, como já foi, e vai ter aqui agora a Copa, importantíssima, a nossa Copa feminina, que vai ser em São Paulo, e precisa, para poder ter esse jogo aqui, tem que poder vender bebida no estádio. Então é um dos motivos também que a gente está correndo. Agora, deputado, além da questão financeira, né, para ajudar os clubes e os estádios, é a questão da qualidade da bebida vendida dentro do estádio, que há um controle muito maior. Né? Porque lá fora ele bebe de tudo. Ali você tem um teor alcoólico mais baixo dentro do estádio. Então, quer dizer, lá ele bebe pinga, lá dentro do estádio não vai ter pinga. Ele bebe coisa muito mais forte. E hoje o que aconteceu? O cara está bebendo veneno e está entrando para dentro do estádio. Lá dentro vão ser empresas que vão participar de uma concorrência, que vão vender, quer dizer, vender coisas boas e coisas que têm o teor alcoólico dentro da lei que a gente está fazendo. Nada mais do que aquilo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu volto com você, Sérgio, aí nos estúdios. A audiência continua acontecendo neste momento, ao vivo aqui no plenário Paulo Kobayashi. Eu volto com você. Ok, Fernando, bom trabalho e boa cobertura aí para você desse evento. Olha, o deputado Danilo Campetti, do Republicanos, autor do projeto de lei que libera a venda de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, falou com a Rede Alesp. Vamos ver. Tema polêmico, é um tema relevante. Houve uma solicitação dos deputados que compõem a Comissão de Assuntos Desportivos e nós optamos, eu como presidente da frente, optei por colocar esse tema em pauta. E antes dos deputados decidirem, eu requeri a realização de uma audiência pública para que a entidade civil, as entidades que representam os esportes, também as entidades de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública, a Federação Paulista de Futebol, manifestassem suas posições para que nós possamos convergir a uma decisão que alie segurança, saúde e o direito ao lazer. Esse tema é tão importante para o esporte paulista. Hoje nós temos uma torcida única nos estádios. Por outro lado, naqueles estádios do interior ainda há essa dificuldade, né, da torcida única, né, são várias torcidas reunidas, só que também tem a questão da geração de emprego e renda. Clubes do interior perdem patrocínio por não terem a venda de bebidas alcoólicas. A realidade também hoje se impõe
porque muitos torcedores bebem antes de entrar no estádio e permanecem em bares nos arredores dos clubes. Isso acontece na capital e acontece no interior. Então, são temas controversos e a audiência pública se faz presente, se faz necessária realmente para que esses temas sejam debatidos, para que os deputados, para que nós possamos ouvir aqueles a quem nossa atuação é dirigida, que é a sociedade civil, a população. Então, todos terão oportunidade de fala, colocarem seus pontos a favor e contra, e nós, os deputados da Comissão de Assuntos Esportivos, nós estaremos lá para ouvir a população e ouvir essas entidades. A partir do momento que se convergir a uma decisão, essa lei, do jeito que for aprovada, ela precisa ser fiscalizada. Ou seja, nós já temos ideias de que, por exemplo, se houver a liberação ela é feita mediante apenas copos de plástico, apenas em determinados graus, teores alcoólicos. Então, tudo isso vai ser discutido para que não haja um retrocesso, principalmente na segurança. Nós precisamos garantir o direito de lazer dos torcedores, a gente precisa garantir a oportunidade de patrocínio, principalmente aos clubes menores, mas nós não podemos esquecer também da segurança do torcedor e da saúde do torcedor. Então, todos esses temas serão debatidos, todas as propostas serão colocadas, não existe ainda nada fechado sobre a liberação ou não. Então, a audiência pública ela se presta a isso, para ouvir a sociedade e é o ponto inicial de discussão. Vamos agora aos destaques do portal da Rede Alesp. Começa esse giro destacando os Doutores da Alegria, que é um grupo que combina arte e sorriso para transformar hospitais em espaços de vida. A organização social já realizou cerca de 2.400.000 ações artísticas em 15 hospitais públicos de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, deixando 96% das crianças atendidas mais à vontade após visitas. Olha, destaco ainda, hein? 20 anos de Copani, Conselho promove inserção de nordestinos em São Paulo. Criada na Alesp, a Lei 12.061 de 2005 tem como principal objetivo defender direitos da comunidade nordestina no Estado. E para fechar, durante a 23ª audiência pública do Orçamento 2026, a população de Lorena e região pediu mais investimentos em educação, profissionalizante e pavimentação de estradas rurais. A reunião, promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp, na última sexta-feira, foi a terceira realizada no Vale do Paraíba nesta semana. No site al.sp.gov.br você confere mais notícias e informações sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo. A Alesp realiza audiência pública no Dia do Coração por mais investimentos na área de cardiologia da Rede Pública de Saúde. Jornal da Rede Alesp, segunda edição, vai por um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp, segunda edição. A gente volta a falar da audiência pública que discute vetos do governador a projetos de lei de autoria parlamentar. A audiência promovida pelo deputado Reis, do PT, começou na parte da tarde e continuou agora, pela noite, com a presença de vários deputados e também da sociedade civil. Vamos acompanhar na reportagem. Para um projeto se transformar em lei, existe um caminho a ser percorrido dentro das casas legislativas, a chamada tramitação. É o processo que os projetos de lei passam, desde a criação, análise do teor e legitimidade, até a aprovação em plenário e, por fim, a sanção do Executivo. Às vezes a população fica questionando qual que é o resultado dos deputados. Então essa audiência é para mostrar que os deputados trabalham, mas lamentavelmente a produção é vítima do governador. Nós já pedimos para que se tivesse, então, constituído um grupo de trabalho para avaliar, inclusive a derrubada dos vetos, né? Mas até agora a mesa diretora, através do seu presidente, deputado André do Prado, não tomou nenhuma iniciativa. O deputado, com a sua equipe, compõe um projeto de lei e protocola esse projeto de lei. Aí esse projeto de lei passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar se é constitucional
ou não. Depois, obrigatoriamente, pelo menos em 2 outras comissões temáticas. Se é um projeto que fala de segurança, passa pela Comissão de Segurança, se é do meio ambiente, na Comissão de Meio Ambiente, se vai trazer custos, todos os projetos têm que passar na Comissão de Finanças e Orçamento, ou seja, deputados se reúnem num plenário como esse, discutem esse projeto, muitas vezes o próprio projeto é melhorado através de emendas, é um processo longo. E aí nós vamos um debate no Colégio de Líderes, passou por todas essas fases, que leva quase um ano, esse projeto é pautado e aí é discutido no plenário. A audiência pública do Dia do Veto discutiu exatamente isso. Promovida pelo deputado Reis, do PT, o encontro destacou, segundo o parlamentar, os 264 vetos a projetos aprovados pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Projetos importantes para as políticas públicas, projetos importantes para a segurança, para a saúde pública, para a educação, e que foram vetados, né? Para o meio ambiente. São 264 vetos. Eu fui, desde quando o governador chegou aqui, eu fui apurando todos os projetos que foram aprovados e todos que foram vetados. Então, é muito veto. É inadmissível a falta de respeito do governador do Estado com a Assembleia Legislativa. O deputado Reis chama a atenção da imprensa, dos deputados estaduais, das deputadas estaduais, sejam da situação, seja da oposição, pela falta de respeito do governador Tarcísio, não só com a população, mas, sobretudo, com os deputados, comemorando o Dia do Veto. São 264 vetos. Ele mais vetou do que homologou, do que passou a ser lei. Marca, às vezes de uma forma até irônica, mas uma prática completamente antidemocrática do governador, que é de vetar projetos sem análise do mérito, sem nenhum diálogo com a Assembleia. Então, uma postura autoritária, uma postura antidemocrática que atinge a oposição, mas atinge também os vereadores, os deputados da base. E dessa forma, mostra por parte do governador um desprezo com o Legislativo paulista. O parlamentar é autor do projeto de lei 1476 de 2023, que institui de forma anual o dia 28 de setembro como Dia do Veto. Atualmente, o projeto está sendo analisado pelos parlamentares na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. Se produz muito na Assembleia, se discute muito nas comissões, se apresenta bastante proposta para resolver as demandas populares, mas quando chega na mesa do governador, que deveria estar dando uma resposta para o interesse público, para que essas proposições surtam efeitos, ele simplesmente coloca veto e impede que as políticas possam dar resposta para a nossa população. Pelo que eu percebi, o governo está vetando ele, porque à medida que o governo vai lá e pede para os deputados da sua base pedir vista, ele vai impedindo a tramitação do projeto e só está faltando passar por esta comissão, porque ele é terminativo. Assim que passar por essa comissão, o governo, com tanta coisa para fazer, com tanto problema para resolver em São Paulo, ele está preocupado com o Dia do Veto, a ponto de pedir para a sua base ficar segurando esse projeto. Então, eu tenho pedido para os deputados para entender que não pode ser dessa forma e que esse projeto seja aprovado sim. O Banco de Leite do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, referência no atendimento neonatal em São Paulo, está com estoque de leite em baixa. Atualmente, olha, a unidade conta com 27 litros disponíveis. É uma quantidade aí suficiente para abastecer a UTI neonatal por apenas 8 dias, gente. O leite materno é essencial para a saúde e o desenvolvimento dos bebês, especialmente os prematuros, por oferecer nutrientes e anticorpos que ajudam a prevenir doenças e complicações graves, como infecções respiratórias. Nos bancos de leite, a prioridade é sempre oferecer o leite da própria mãe. Mas quando não é possível, as doações tornam-se fundamentais para garantir a nutrição adequada e reduzir riscos de sequelas. As doadoras interessadas podem entrar em contato através do WhatsApp, que é o 11 28 47 72 94.
A Lesp promoveu nesta segunda-feira uma audiência pública em comemoração ao Dia Mundial do Coração. Os detalhes agora na reportagem. As doenças cardiovasculares podem ser silenciosas e muitas vezes confundidas com outras comorbidades. Mas exames simples e de rotina podem antecipar consideravelmente o diagnóstico. Este foi o principal ponto da audiência pública trazida pelo deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT, em comemoração a este 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração. A gente precisa trazer conhecimento para as pessoas para que elas busquem diagnóstico e, consequentemente, o tratamento mais adequado. A cardiomiopatia ela acaba sendo confundida muitas vezes por crises de ansiedade, com asma. Tem muito paciente que acaba tratando por muitos anos como se fosse uma outra condição. E só depois de muito tempo, até usando medicamentos que não são adequados para a condição física, é que eles recebem o diagnóstico correto de cardiomiopatia hipertrófica. O que nós estamos discutindo hoje aqui é para a rede SUS e também para a rede particular, que você pode também ter esse medicamento, esse tratamento acontecendo na rede particular também do Estado de São Paulo. Queremos que seja feito pela estrutura do SUS, acompanhado pela Anvisa, acompanhado pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, mas também a rede privada também será beneficiada com esse protocolo que nós estamos discutindo aqui no dia de hoje. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 90 segundos morre uma pessoa por doenças cardíacas no Brasil. Muitas delas são genéticas e passadas entre gerações, mas o acompanhamento da saúde desde a infância pode diminuir a gravidade do distúrbio ou garantir procedimentos que melhorem a qualidade de vida antes de uma emergência. Não tem uma prevenção, é uma doença genética, né? Mas o diagnóstico precoce ajuda muito a achar o tratamento adequado. E aí, sabendo que tem a doença, o paciente pode cuidar, tomar medidas preventivas para as comorbidades, para as questões que vão prejudicar ainda mais e trazer mais sintomas. Então, por exemplo, evitar o ganho de peso, ver com o médico, de uma forma muito individualizada a prática de atividade física, sempre muito, muito, muito individualizado, tratar questões como a apneia do sono, diabetes, outras doenças que podem afetar os sintomas e prejudicar aí a progressão da doença. Prevenindo infarto e AVC, controlando, por exemplo, a hipertensão arterial, o colesterol, Por que não dosar o colesterol e a diabetes a partir dos 10 anos de idade, a glicemia? É um exame simples, é um exame de sangue que às vezes faz tanto hemograma, pede um colesterol. Porque você vai evitar de sobrecarregar o serviço terciário. O serviço terciário, que é onde eu trabalho, na Santa Casa, a gente tem pacientes, por exemplo, que já chegam para operar o coração. Infarto, AVC ou até morte súbita são algumas das possíveis consequências de problemas cardíacos não tratados. Quadros de obesidade e tabagismo podem agravar ainda mais as doenças, causando emergências evitáveis e obstruindo o sistema público de saúde. Se você tem um protocolo desde a infância, você vai conseguir detectar, você vai conseguir tratar, e essas pessoas, primeiro, vai ter uma sobrevida, vai conseguir resolver o seu problema cardíaco. Nós vimos aqui o doutor explicando que muitas vezes você faz um infarto para poder tratar. E você já tem medicamento, você já tem uma série de protocolo que podia evitar que isso acontecesse. A cultura nossa precisa melhorar no sentido de orientar os doentes, orientar a parte social mesmo, que a prevenção sai muito mais barata e muito menos traumática do que você tratar a consequência, que já é o infarto na cardiologia. Agora, uma boa notícia para os comerciantes que atuam no comércio varejista de São Paulo. Ao longo desta semana, especialistas do PROCON promovem ações de orientação aos fornecedores em cidades do interior e também do litoral do estado. Esse trabalho quer educar e prevenir conflito. Até agosto deste ano, mais de 6.000 estabelecimentos em 230 cidades já receberam orientação sobre o Código de Defesa do Consumidor. O objetivo também é esclarecer dúvidas diretamente nos estabelecimentos, o que contribui para melhorar a capacitação dos fornecedores e de seus empregados para atender seus consumidores cada vez melhor. E ainda funciona como prevenção
a multas e outras sanções relacionadas à inadequação ao CDC. Olha, audiências públicas do orçamento. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp esteve em Lorena, no Vale do Paraíba, onde ouviu as demandas da população para o Orçamento Paulista 2026. Na 23ª audiência pública do Orçamento 2025 da Alesp, na cidade de Lorena, as mães atípicas da região solicitaram mais atenção às necessidades de seus filhos. Tentando uma verba de 200 mil para ajudar o nosso município a oferecer cultura e arte-terapia para as crianças atípicas. O consórcio intermunicipal do Vale do Paraíba apresentou as demandas dos pequenos produtores rurais de 17 cidades. Um apoio, se os deputados pudessem estar dando para o consórcio, que automaticamente a gente vai abastecer essas 17 cidades com uma infraestrutura melhor, com apoio de veterinário, com veículos, para poder atender a esses proprietários rurais que produzem ali seus alimentos para poder expandir para o país todo. Os funcionários do Centro Paula Souza pediram melhorias no quadro de funcionários, realização de concursos para as ETECs e FATECs, além do progresso na carreira. 540 milhões para revisão e melhoria de carreira dos trabalhadores do Centro Paula Souza. 55 milhões para a implantação do plano de saúde institucional do Centro Paula Souza. Acabamos de falar do IANSP aqui, a gente está dentro disso. Dotação orçamentária de 3,3% do ICMS cota parte estadual para o Centro Paula Souza. E para vocês terem uma ideia, gente, já teve um congelamento de 70 milhões das verbas que seriam destinadas ao Centro Paula Souza. Vem aqui aos ilustríssimos, já que foi falado da FATEC, pedir uma FATEC para Lorena. O esporte da região foi representado por atletas de Taubaté. Os atletas que nos representam no Brasil inteiro e até fora do Brasil não têm condições para ter uma boa alimentação, para ter um apoio médico, para ter uma estrutura digna, que são pessoas que sempre estão treinando as pessoas mais novas e não tem condições de se manter. O turismo e o patrimônio histórico também são preocupações da população. Nós temos aqui, perto daqui, a casa da baronesa Santa Eulália, que está abandonada, que está caindo. Isso é triste. E foi aprovada agora na Assembleia uma lei condicionando que Lorena pode ter uma verba especial na linha do turismo. Isso eu achei bacana, porque nós temos turismo na nossa região. Na nossa cidade, especificamente. Foram destinadas emendas para a saúde na cidade de Cunha, R$100 mil, Lavrinha, R$100 mil, Guaratinguetá, R$200 mil e Lorena, R$300 mil. Para a cidade de Cunha, nós vamos protocolar, deixar carimbado ali R$100 mil para a saúde. Pode ser, senhores? Pode ser, Cunha? Obrigado. Lavrinhas também, né? Lavrinhas, R$100 mil. As demais cidades que nós falamos aqui, que falou, porque já receberam ontem em outra audiência. Ou são pedidos estruturais que precisam, nós vamos falar sobre isso. Vamos lá para a nossa querida primeira-dama, lá do município de Guaratinguetá. Acho que a senhora ficou quietinha, não falou nada, mas em silêncio, nós vamos deixar R$200 mil para a senhora trabalhar lá com as mulheres e com a saúde. Pode ser? Muito bem, muito obrigado. E para Lorena, que é a nossa sede, a nossa anfitriã, aquele que nos recebeu, eu conversava com a presidente, e ela falou, as demandas são muitas, mas ela falou, talvez, de umas reformas de alguns equipamentos de UBS. Então, nós vamos aqui deixar R$300 mil para equipar duas UBS, e os vereadores depois, vocês resolvam quais serão essas UBS que serão reformadas. Algumas das solicitações que vocês apresentaram aqui, né, são demandas que a gente chama de estruturantes, né, e demandas que a gente vai estar encaminhando. Né. Foi comentado agora, né, pelo Beto, na questão do polo da Sabesp, questão de reforma do prédio da CDHU, né, o próprio Codefat, que tem projetos. Lá são ações que, enquanto comissão, nós podemos fazer uma intermediação para que, de fato, essas indicações colocadas elas possam, né, ser atendidas ou, pelo menos, encaminhadas a partir da comissão junto com vocês. E a Alesp realiza nesta noite uma sessão solene de homenagem à ex-deputada estadual Ana do Carmo. Ela receberá o colar de honra ao mérito legislativo no plenário Juscelino Kubitschek.
Ana do Carmo foi deputada aqui na Lesp por 3 mandatos, de 2002 a 2010. Ao vivo, quem vai trazer para a gente mais informações sobre essa homenagem é o repórter Fernando Bispo. Fernando, como é que estão os preparativos para essa sessão solene? Boa noite para você. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite para todo mundo que acompanha a programação da Rede Alesp. Eu estou aqui no plenário principal da casa, o plenário Juscelino Kubitschek, onde daqui a pouquinho, como você mencionou, vai ser entregue a maior honraria da casa. O colar de honra ao mérito legislativo de São Paulo, a deputada Ana do Carmo, que esteve por 3 ou 4 mandatos aqui na casa. Pelo que eu tenho aqui de informação, foram 4 mandatos e mandatos muito voltados ao social. Ela atua no movimento popular de mulheres, na luta dos moradores por melhorias na periferia. Os mandatos dela foram em 89, 92, 96, 2002, 2020 e 2024. E além dos mandatos como deputada, ela teve diversos mandatos também como vereadora. Ela que é da região de São Bernardo do Campo, sempre esteve próximo àquela região, aos moradores da região, nunca saiu daquele bairro, daquela região e retornou agora como vereadora. As principais bandeiras dela são os movimentos de moradia, defesa das mulheres, meio ambiente e direito dos trabalhadores. Daqui a pouquinho, então, deve começar esse grande evento. Já está tendo uma recepção ali, muitas pessoas já estão ali no Salão dos Espelhos e daqui a pouquinho se inicia essa grande homenagem à Ana do Carmo, uma das deputadas mais antigas do PT, que teve o número de filiação 23, ou seja, desde o início, 1980, 1979, ela faz parte do Partido dos Trabalhadores e agora vai ser homenageada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Sérgio, eu volto com você aí no estúdio. Isso mesmo, Bispo. Olha, merecida homenagem, viu, à deputada Ana do Carmo. Obrigado pelas suas informações, Bispo, e uma ótima cobertura aí desse evento, né, dessa sessão solene. Obrigado. Olha, 8 mandatos como deputado estadual, 32 anos atuando no Parlamento Paulista. O matemático, professor e ex-deputado Roberto Engler recebeu nesta segunda-feira o colar de honra ao mérito legislativo numa sessão solene que reuniu familiares, amigos e parlamentares. Esta sessão solene tem a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo ao sempre deputado Roberto Engler. Empatia, bondade e ética. Essas foram as palavras mais usadas por familiares e amigos para descrever Roberto Engler, ex-deputado homenageado na Alesp nesta segunda-feira. Estou muito feliz por meu pai, o ex-deputado Roberto Engler, estar recebendo uma tão honrosa homenagem dessa casa. Foram 32 anos de carreira de deputado estadual por São Paulo. E eu definiria esses 32 anos, na minha visão, com 3 palavras. O grande compromisso que ele teve com os eleitores, com a cidade de Franca e a região e todas as outras cidades que ele representou todos esses anos. Super feliz em poder participar dessa homenagem aqui. Estou vindo aqui para te parabenizar pela sua carreira, por essa trajetória maravilhosa, exemplar, inspiradora, tudo. Mas, acima de tudo, também te parabenizar pelo ser humano incrível e único que você é. Empatia, né? Esse negócio de se interessar pelas pessoas, se colocar no lugar, de sofrer quando as pessoas têm algum problema e, ao mesmo tempo, ficar muito feliz com as conquistas e alegrias das pessoas, né? Qualquer pessoa. Isso é muito genuíno, muito dele, né? Eu acho que isso, ao longo da vida dele, fez dele uma pessoa muito querida, né, por muita gente, e que depois acabou levando ele para a política, né? E aí, na política é onde ele conseguiu os meios para realizar aquilo que ele mais ama na vida, né, que é ajudar, cuidar de pessoas. Na sessão solene, Roberto Engler recebeu o colar de honra ao mérito legislativo, a mais alta honraria do Parlamento Paulista. Amigos, familiares, admiradores e parlamentares que atuaram ao lado de Engler durante os 40 anos de carreira política prestaram homenagens. Namoramos 5 anos, noivamos 1 ano e depois casamos. E nesse meio tempo ele dava aula de física e eu fui aluna dele por pouco tempo, mas já estava no terceiro científico, fui aluna dele de matemática, não, de física, aluna de física. Mas aí... Pois foi, aí casamos já com
57 anos de casado já. Fiz questão de passar aqui para abraçar ele nessa homenagem, porque ele sempre foi um político que inspirou outros a participarem da vida pública, fazer o bem e transformar a vida das pessoas para melhor. Então, a nossa homenagem, nosso carinho, o Roberto Engler, que marcou história aqui na Assembleia Legislativa. Foi uma honra, né, ter convivido 32 anos com o deputado Roberto Engler, eu na estruturação do gabinete, como chefe de gabinete, uma pessoa ímpar, um ser humano iluminado e que hoje, graças à deputada Graciela, recebe essa homenagem, que é a maior homenagem que a Assembleia pode dar a um deputado. Aos 16 anos, Roberto Engler começou a dar aulas na garagem de casa. Formado pela USP, foi professor na rede pública e em universidades estaduais. Em Franca, iniciou a carreira política como vereador em 1982 e depois foi eleito deputado estadual, cargo que manteve por décadas. Dos 40 anos de vida pública, 32 foram dedicados ao Parlamento Paulista. É uma alegria para mim homenagear o Engler, né? Um homem que esteve aqui circulando por esta Assembleia Legislativa por 32 anos. São 8 mandatos, não é brincadeira, né? E pelos feitos dele, que são inúmeros, não só pela região de Franca, mas também por todo o estado de São Paulo. Priorizou a nossa região, brigava por ela, colocava o poder de lado e priorizava sempre a população. E com isso ele trouxe grandes equipamentos para Franca e toda a região, evoluindo a economia, a população, e isso faz parte do carinho imenso que todos nós temos por ele. Ao longo da carreira, relatou peças orçamentárias importantes e defendeu a educação e o desenvolvimento social. O instante que recebe da casa essa belíssima, né, que é a maior honraria da casa, colar de honra ao mérito, dá a sensação que nós cumprimos o que foi combinado. Nós tivemos êxito. Dá a sensação. Então eu saio assim, engrandecido. Aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Estou muito feliz. Parabéns ao ex-deputado Roberto Engler. Olha, vamos saber agora da agenda da Lesp para amanhã, terça-feira, 30 de setembro. A partir das 8 da manhã e durante todo o dia, no Espaço Heróis de 32, tem a exposição Continuar sobre os escombros da vida, que apresenta, por meio de retratos e imagens, o impacto da fibrose pulmonar na vida dos pacientes. Mostra também como a fé, a família e as adaptações do dia a dia ajudam na resistência à doença. Solicitante é a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Às 10 da manhã, no plenário José Bonifácio, encontro da Frente Parlamentar para a formulação de políticas públicas e ações destinadas às pessoas com doenças raras. Quem solicita também é a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Às 2 da tarde, no plenário Juscelino Kubitschek, tem a 134ª sessão ordinária, transmitida ao vivo pela Rede Alesp. Ainda às 2 horas, no plenário José Bonifácio, reunião da Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres. 2h30 no plenário Dom Pedro I, reunião da Comissão de Educação e Cultura para realizar a eleição de presidente da comissão. 3 da tarde no plenário Tiradentes, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. 3h30 no plenário José Bonifácio, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. 4 da tarde no Espaço Cultural 5º Centenário, abertura da exposição Arte, Cultura e História do Irã, marcando os 120 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Irã. A exposição convida o público a conhecer marcos arquitetônicos, tradições, artesanato, poesia e saberes do país. Solicitante é o deputado Maurici, do PT. Também às 4 horas, no plenário Dom Pedro I, reunião sobre iniciativa legislativa de prevenção e pós-venção ao suicídio. A solicitante é a deputada Beth Saão, do PT. 4h30 no plenário Juscelino Kubitschek, ordem do dia da 134ª sessão ordinária. 18h30 no plenário Tiradentes, plenária do movimento Mais Pedágios. Não. Solicitante é o deputado Reis, do PT.
Acompanhe tudo o que acontece no estado de São Paulo e também no Parlamento Paulista pelas nossas redes sociais. Jornal da Rede Alesp, segunda edição, termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Rede Alesp, a serviço do cidadão. O trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Ótima noite para você e até amanhã. Thank you.